Olá, eu sou Rômulo Contígio, esse é o Mask TV, o podcast que você quer ver. É claro, eu falei que a gente voltava com Paula Castro, Head Latam da Bayer, que falou agora há pouco sobre a mulher com a gente, deu um show aqui, uma aula de empoderamento, de responsabilidade, de valorização da mulher. Foi muito bom, eu quero que você assista esse episódio. E agora, pegando um pouquinho dentro da parte mais técnica da qual ela atua, nós vamos falar de 3 letrinhas que estão mudando o mundo. ESG, Environment Social Governance. O que é isso? Por que isso está tão presente nas empresas? Por que isso está mudando o jeito das empresas de fazer negócios? Aqui hoje comigo, Paula Castro. Muito obrigado pela presença, Paula. Obrigada a você. Vamos para a próxima Vamos, bate-papo. Né? E alguém precisa botar limite na gente, Rômulo, senão a gente vai até 2025 falando aqui. E vai, mas eu acho que o podcast tem essa possibilidade, é gostoso. E eu acho que o que faz a pessoa se prender a um podcast exatamente é esse poder de articulação, de energia. Dinamismo. De dinamismo, né? E nós falamos sobre a mulher, né? E agora eu quero falar um pouquinho sobre algo que você realmente atua como head da Bayer, que é o famoso ESG. O que ESG realmente vai mudar o mundo? É isso? Eu acho que talvez a gente precise fazer aqui um recorte, porque a gente tende a confundir sustentabilidade, ESG... Meio ambiente. É a mesma coisa, não é? Elas se complementam, né? Elas não conflitam, mas elas não são a mesma coisa. Quando a gente pensa em sustentabilidade, e daqui a pouco a gente pode mergulhar sobre esse tema, acho que por muito tempo, e eu sou uma dessas pessoas... Tema sustentabilidade não é novo. Não é novo. Não é. Nem ESG já é desde 1970. Então, assim, não é novidade. Mas elas aparecem nos últimos anos com muito mais força. Sim. Então, sustentabilidade fala sobre, mais uma vez, uma estratégia que uma organização, seja ela qual for, seja o tamanho, define que quer implementar. No âmbito ambiental, no âmbito social, no âmbito também de segurança. ESG vem para medir. É a forma que a gente usa para medir o avanço disso. Globalmente, internacionalmente, existem discussões infindáveis sendo feitas de qual é a maneira certa de medir, via ESG, a efetiva redução de gás carbônico no meio ambiente, que é um tema, pauta super crítica, complexa, necessária, né? Tema em foco de grandes e importantes discussões, de COP e assim por diante, mudanças climáticas. Então, veja, o tema é muito complexo e o ESG vem para ajudar a trazer métrica. Como é que a gente mede e, inclusive, se compara? Porque eu acho que o assunto ficou cada vez mais quente, inclusive, porque as organizações que estão medindo, obviamente, o seu progresso também são comparadas. A gente precisa garantir que a regra seja igual para todo mundo. Na verdade, as empresas, nos seus objetivos, né? Eu falei em objetivos, a gente fala de ESG dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, lá de 2015, né? O Pacto Global, acho que tem tudo a ver com o ESG ser mais forte nesse movimento. Mas você acha mesmo que as empresas conseguem, com toda essa crise, pandemia, lógico, a pandemia fez um hiato, né, dentro das empresas. Você acha que a ESG vai ter força, vai ter uma representatividade dentro do negócio das empresas? Eu acho que ela... Já tem? Ela já tem. Já tem? Eu acho que ela já tem. E é um caminho sem volta. Eu acho que a grande discussão que acontece hoje, inclusive, tenho colegas de trabalho, colegas pessoais que atuam muito forte nessa área e que falam, a gente precisa, muitas vezes, sair das discussões puramente técnicas ou de métricas para avanço. Para avançar para a implementação, para a ação. Falo de novo sobre agir, sobre não só planejar, mas executar. Então, acho que ela já está fazendo a diferença, é um caminho que não tem volta, as empresas precisam provar. E provar significa por critério, com transparência, que é o que né? Exato. É o que diz a letrinha G de governança, é transparência de que estão efetivamente mudando o seu footprint, né? A sua pegada de carbono na sua operação, em toda a sua cadeia. Não são só os sites produtivos, as plantas, as fábricas, né, produtivas, mas toda a sua cadeia. Não adianta só contar história bonita, é o famoso greenwashing. Né? E eu acho que a ESG veio, inclusive, para cuidar de que não vire uma linda história bacana sem lastro de evidência, sem comprovação.
Mas acho que é um caminho sem volta. Você acha que tem muita empresa ainda pintando grama de verde para dizer que tem ESG? Eu acho que tem de Tem tudo, de tudo, né, né? Rômulo? Sim, seria ingenuidade, né? Achar que quem anuncia e fala que tem estratégia, que efetivamente tá mudando e transformando, que tá fazendo 100% do seu trabalho de casa. Tem um colega, Ricardo Voltolini, um cara incrível, dono, CEO da Ideia Sustentável, que é uma parceira muito importante na Bayer também, que fala de que quem disse que está tirando 10 na prova, tem alguma coisa errada. Eu brinco que errou a prova. Né? Achou que estava indo fazer uma prova de matemática e era de geografia. E aí achou que tirou 10. Então, assim, não dá. Né? A gente não está lá. Senão a gente não tinha os desafios climáticos, sociais que a gente tem hoje no mundo. É verdade. Eu tenho um modelo que você conhece muito bem, que é o Rodrigo Pimentel. Ele bateu um papo comigo aqui num pilar do projeto que chama ESG Prático. Como aplicar na minha empresa. Legal. A gente está discutindo porque se tem essa metodologia, essa estratégia de ESG no mundo, né, aí forte e não vai mudar, de que forma que eu consigo aplicá-la na minha empresa? Porque tem esse mecanismo. Não é tão simples, mas é possível. Então, eu tenho ESG em vários aspectos de um negócio. Né? Eu consigo introduzir essa estratégia numa empresa como um todo, não importa o porte dela. Exatamente. É possível. Acho que talvez é a impressão de que, como tem as grandes empresas, talvez monopolizam a comunicação, né, sobre isso, a divulgação, a visibilidade, a gente acha que isso é só pauta de grandes empresas, né, das grandes indústrias. Acho que cada um tem a sua porção de responsabilidade, inclusive nós como indivíduos. Né? Essa mudança, ou não tem planeta B, não vem só da iniciativa privada, ou não vem de cada um de nós. O que eu faço no meu microcosmos, né? Naquele microsistema que eu vivo, que eu convivo, que eu gero lixo, que eu consumo, que eu descarto, né? O que eu estou fazendo com aquilo? Então, ela é possível de implementar, de acontecer na minha vida, na pequena, na média, na grande empresa, e isso precisa convergir. Não tem planeta B, meu amigo. Eu lembro que há 24 anos atrás, nós colocamos os coletores seletivos na fábrica, né? Lembro. Começamos a colocar, chamava lixo legal. Lixo legal. E a gente começando de uma forma lúdica, tentando convencer aquele colaborador de que a proteção pelo planeta era necessário. Exato. E a gente encontrando formas e ferramentas para acessar o coração dessa pessoa. Hoje tem ESG, que também tem esse objetivo, né? Acessar o coração de todo mundo para olhar. Mas o G é o mais importante hoje, né? A governança, né? Governar, administrar tudo isso não é um dos principais pilares? Eu não sei se ele é o mais importante, mas ele é o que vai dizer, vai contar a história, a prova de erro, se você está fazendo aquilo que você diz que faz. Né? Quando eu digo que equidade de gênero, de raça é importante na minha empresa, o G, o de governança, vai provar através de indicador, de plano, porque tudo isso tem uma forma de implementar. A conversa às vezes pode ir para um lado meio chato, meio técnico, mas qualquer empresa, de qualquer tamanho, que decide dizer, olha, eu tenho uma estratégia de sustentabilidade, os meus indicadores ESG estão evoluindo, estão progredindo na direção certa, eu vou precisar provar isso. E eu acho que a governança vai fazer este exercício, de colocar na mesa aquilo que está indo bem, aquilo que não está indo bem. Olha, aqui a gente achou que ia, com o projeto X, reduzir a nossa pegada de carbono em X%, e a realidade é que a gente não conseguiu chegar lá. Então, é esse nível de transparência. Não é só sobre contar histórias bonitas, é sobre contar a história como ela é. Então, a governança você faz o trabalho muito bem na parte ambiental, no pilar ambiental, o pilar social, que é super complexo, né, super extenso. Bom, a última letrinha é o que vai dizer, contar toda essa história e provar, por A mais B, que eu efetivamente estou fazendo isso. E é importante para quem está aqui assistindo ou ouvindo o Mask TV que, por exemplo, acompanhar você nas redes, as práticas da Bayer, por exemplo, que pode ser bons exemplos para que ele que está tentando implementar o ESG possa, olha, vamos ver qual é o benchmark que está rolando ali para eu poder me espelhar nesse exemplo. Eu já falei sobre isso porque esse é um tema que automotiva, né? Você não precisa colocar muita energia para dizer o quanto ele é importante. A gente está falando sobre sobrevivência. E não é a frase de futura geração, e ela é verdadeira, não estou dizendo que não seja,
é sobre isso, é sobre seguir existindo, sobre ter um planeta que exista e que não só resista, porque né, que horror vai ser, né? A gente vai conseguir resistir, mas a que preço? Então não é sobre isso, é sobre sobreviver. Então, no geral, as pessoas se engajam nessas pautas de maneira até mais orgânica, é quase osmótico. Quando você fala dos desafios sociais, é fácil engajar, atrair o olhar das pessoas. Obviamente não é fácil transformar, não é fácil agir. E nessa hora, nesse ambiente, nesse tema, quando a gente divide, a gente multiplica. Então não tem segredo. Eu falo que essa não é uma agenda secreta das empresas, das pessoas. Essa é uma agenda de muita cocriação, de muita colaboração. Então, seja você um pequeno empreendedor, buscando entender o que isso significa para a sua empresa, querendo construir a sua estratégia, a troca, a busca por exemplo, por experiência, ela é super bem-vinda, ela é super necessária. Não tem ninguém com a bala de prata guardada no bolso dizendo eu tenho a solução para tudo e guardo ela para mim porque só eu me beneficiarei. Isso não existe. Tem empresas fazendo trabalhos incríveis nas agendas ambientais, né? E que a gente tem que trocar. Empresas com projetos sociais, nossa, de fazer o coração ficar quentinho. Isso não é segredo, isso não pode ser um segredo. A gente compartilha. E eu vejo isso como realidade. Eu acho que não é só um desejo, uma fantasia ou um sonho. Eu acho que essa é uma agenda que, de novo, move as pessoas, as empresas são feitas de pessoas para efetivamente colaborar e co-construir. É super importante isso que você está dizendo. É claro que a gente gostaria de estender ESG, porque tem tantas coisas para se falar sobre isso. Eu quero que um dia você possa voltar para a gente se aprofundar, até para as pessoas acharem que, poxa, mas foi tão superficial. Não, nós não estamos aprofundando, né? Nós queremos só mostrar práticas, resultados, essa qualidade de criação, de diversidade e de movimentos que vocês estão realizando e que todo mundo precisa enxergar. Mas pegando o S, né, quando você falou do social, né, eu agora vi numa das cidades aqui de Aparecida, uma senhora de 52 anos foi arrastada e morreu afogada pela correnteza. Então, é claro que nós estamos olhando a nossa crise climática, né, muito forte, já batendo a nossa porta, né, de uma forma muito agressiva, né, e prejudicando os seres humanos, né? Nós vamos ter que esperar até que ponto, né? Vamos aproveitar o ESG, as estratégias, vamos aproveitar essas práticas. Quem sabe esses modelos podem resolver problemas como esse e ter, de repente, um trabalho naquela cidade que pudesse salvar a vida dessa mulher. A gente deixou de ser um tema que só os mensageiros do apocalipse, né, trazem no seu bolso, né, na sua carta. Isso já está acontecendo. É verdade. Né? A gente olhava, e há muitos filmes aí, antigos inclusive, que já falavam sobre isso, né? Sobre perspectivas e modelos matemáticos que preveem o caos climático, não só em clima, mas em outras dimensões ambientais para daqui um século, e elas acontecendo no dia seguinte. Não sou a mensageira do apocalipse, não é isso. Claro. Mas é para trazer a concretude do impacto que a gente está vivendo agora. Né? As mudanças climáticas deixaram de ser algo que vem logo em frente se a gente não fizer nada. Ela já está acontecendo. Né? Ela impacta, inclusive, pessoas que estão mais expostas. E aí a gente pode aqui falar sobre racismo ambiental, né? O que isso significa. As pessoas que estão em lugares onde o quê? Facilmente, mais rapidamente inundam quando você tem uma chuva mais forte. E num momento onde esses eventos parecem estar mais extremos, elas são pessoas as primeiras impactadas, as primeiras a perder tudo. Então, isso já está acontecendo, portanto, a mobilização e a ação, que não é só do indivíduo, mas é do governo, é do Estado, é da iniciativa privada, precisa ser acelerada. E eu volto ao início da nossa conversa, que é ESG, define métricas, precisa equalizar para que as medidas sejam... Não pode ter dois pesos e duas medidas. Se eu estou comparando Paula e Rômulo, eu preciso usar a mesma métrica, é importante, sem dúvida, mas que isso não nos pare de fazer o que precisa ser feito. O que é certo é urgente. É muito importante que a gente traga esse sentimento da urgência, que é a nossa mudança cultural para as questões de segurança, saúde, meio ambiente e saúde.
Vou caminhar para o nosso bate-papo final e pegando toda essa questão de ESG, que você deu um exemplo muito bom, eu quero pegar a parte de saúde, que também está dentro do S, do social, porque o S de ESG está ligado a pessoas, ao entorno daquela indústria ou também aos seus colaboradores. E nós estamos, pós-pandemia, vivendo uma crise de saúde mental. Você também tem contato com isso? Você percebe que nós estamos num movimento de saúde mental, de doença planetária, ansiedade, depressão muito alto? Sem dúvida. Eu faço o lugar comum, né, das pessoas dizerem que a pandemia trouxe isso muito claro. Eu acho que ela coloca a luz em um tema que, obviamente, já existia. A gente não tinha pessoas que adoeciam por burnout, por ansiedade ou por estresse só durante a pandemia ou depois de pós-pandêmico. Acho que esse era um fator que, sem dúvida nenhuma, foi incendiado no período em que a gente viveu em lockdown, sem nenhuma interação social, e que a gente ainda convive com os efeitos disso, mas ela já estava aí. Acho que a diferença é que a luz que foi colocada sobre isso obrigou todos nós, principalmente as empresas, a pensar em planos concretos de como cuidar. E cuidar não significa só acolher quem já está adoecido. O cuidar significa entender quais são os fatores gatilhos na minha organização, cultura, ambiente, que fazem com que esse colaborador que já chegue com um quadro de estresse ou de ansiedade piore enquanto ele está dentro da empresa, enquanto ele está produzindo para a empresa. Então, é a história da saúde integral, né? A saúde mental, espiritual, emocional. Como é que eu cuido disso tudo? Que isso deixou de ser uma conversa fluff, né? É conversa da área de X, da área de saúde, segurança e meio ambiente, porque eles são os únicos preocupados com isso. E a única pílula que eles têm é um remedinho, fique em casa e descanse. Não. Se ele está em casa descansando, mas quando ele volta do descanso ele adoece do mesmo jeito, a causa está aqui dentro. O que eu faço para trabalhar isso? Que ferramentas eu estou dando não só para a pessoa que está sofrendo do estresse, da ansiedade, mas para os líderes aprender a identificar esses sinais no time. Como que você faz para identificar os sinais no time? Você hoje, você percebe, você tem um contato maior com as pessoas, você tem uma escuta ativa? E eu acho que esse é um exercício que demanda aprender. A gente investiu um tempo bacana de formar pessoas dentro da organização a ler estes sinais. Linguagem corporal, fala. A gente não está formando médicos, né? Nem psicólogos ou psiquiatras, a ideia não é essa. Mas dar ferramental para esses líderes, para as pessoas, não necessariamente um líder. Eu posso identificar esse problema com o meu colega. A identificar esses sinais de fadiga, de desatenção. Então, a gente dá a ferramenta para essas pessoas, então a gente é treinado e preparado, né, para fazer isso, mas eu não acho que nada dessas ferramentas substitui o contato, o olhar. A pergunta para a pessoa de tá bem, não tá bem. Daí, se a gente conhece, se essa relação é próxima, acho que fica mais fácil, inclusive, de identificar. Eu falava ontem com um colega sobre isso, da gente olhar para a pessoa e saber que naquele dia ela não tá muito legal. E ao invés de eu ignorar e dizer, talvez não seja nada, eu chamo um cara para um café, vamos almoçar? E pergunto para ele se tá tudo bem. Eu não estou dizendo que os motivadores da ansiedade ou de estresse são únicos e exclusivamente da experiência de trabalho que as pessoas têm. A história de que a gente não sabe as batalhas que cada um vive é verdade. De repente, o que está tirando e me desconcertando naquele momento é o que eu estou vivendo na minha família. E não existe desconexão CPF-CNPJ, esquece essa conversa. Então, mas se eu não abro a conversa, se eu não abro um espaço, segurança psicológica, para eu conseguir dividir o que eu estou vivendo na minha família, o que eu estou vivendo dentro de casa, que impacta o meu rendimento dentro do trabalho, como é que eu cuido? Eu vou tomar remédio para dormir e achar que isso vai cuidar da minha saúde? Eu acho que realmente você disse tudo. É treinar esses líderes, essas pessoas internas para terem a percepção empática do que está acontecendo com o outro e nessa percepção conseguir chamar para uma conversa, né? Mas não é fácil para um líder. Você acha que um líder, né, no modelo de gestão dele, pode agravar o estado emocional de uma pessoa? Sim, né? E vamos lembrar, o líder, a gente falou disso no nosso outro episódio, sobre a responsabilidade. Responsabilização, um líder precisa entender o resíduo que ele deixa nas pessoas. Acho que essa é a maior e mais importante consciência que eu aprendi sendo líder em qualquer empresa. Tendo pessoas que esperam de mim
a inspiração, a ajuda, a facilitação, eu deixo um resíduo nessas pessoas. E que eu preciso com que este resíduo seja positivo. Então, sim, um líder, um gestor pode agravar e muito a situação de um colaborador que já vem de um estresse, já vem de uma história dentro ou fora da empresa. E eu acho que é essa responsabilidade e o olhar atento que as organizações precisam ter. Quando elas formam as pessoas dentro das suas empresas, a identificar esse padrão de comportamento, a dizer para esse líder o que ela espera dele, enquanto apoio. Se eu começo a identificar que dentro da mesma equipe há várias pessoas com a manifestação de uma doença, de um sintoma, não é deixar de olhar para qual é a influência que eu tenho naquele grupo. E eu não estou falando de culpabilização, eu estou falando de responsabilização. E de entender, pode haver um mecanismo e uma dinâmica naquele grupo que não ajude, eu preciso interferir, né? Mas você vê, o assunto é complexo. E ele ganha uma luz diferente na pandemia, que não deixou de estar presente na pós-pandemia, porque ela se agravou, inclusive, por uma série de fatores, e que eu acho que é inegável que as empresas estejam olhando e criando formas de atuar sobre isso, de diminuir o impacto e o prejuízo que isso traz para a vida das pessoas. Eu concordo com você e acho que é mais importante, inclusive, saber que você, independente da empresa que você está comprometida com isso. Porque, sim, talvez você chegue numa empresa que não te ofereça todas as condições necessárias para você apoiar a saúde mental de uma pessoa. Mas quando você está imbuída de um sentimento de ajudar o outro a melhorar a vida dele, principalmente mental, e possibilitar para ele que ele sorria, que ele seja feliz, através de um ombro amigo, de uma conversa, de um café, eu acho que você está contribuindo, sim, para melhorar a vida das pessoas. Exato. E vamos nos colocar nesse lugar de ser humano, de carne e osso. A gente não tem vento correndo na veia, meu sangue não é azul. De que quando eu precisei, e eu já tive os meus momentos de estresse, de ansiedade, de medo no trabalho, vivendo alguma coisa fora da minha saúde e entendendo que, eu não estava no meu melhor momento no trabalho, quem eu encontrei que me acolheu, que me ouviu? E o quanto isso é gostoso. Quando eu vivi uma situação de estresse, de ansiedade, de doença, etc., eu tive quem me apoiasse. E fora desses momentos, talvez, de mais pico de estresse ou de ansiedade, não estou doente. Mas nas minhas interações com o meu time ou com os meus líderes, eles querem genuinamente saber sobre mim. A gente começa uma conversa sempre perguntando como o outro está. E não é um jogo de palavras, não é uma encenação, porque a gente sente quando é encenação. Quando a gente encena ou quando alguém está encenando para nós. Não nos enganemos. Se eu quiser fingir que eu estou preocupada com alguém, outra pessoa vai saber. No final do dia, a frase de as pessoas não vão se lembrar o que você fez, mas como você as fez sentir, vale essa conversa aqui também. Se a gente estiver só fantasiando e encenando um papel de um líder preocupado, isso vai durar um tempo e depois cai por terra. Então, olha o impacto que teve na minha vida as diversas vezes em que eu estive com líderes muito sêniores, muito experientes, com muita coisa para administrar. Sabe aquela história de eu não vou levar meu problema para o cara, para a pessoa, porque ele tem tanta coisa no prato dele? E não. O primeiro sinal, ele parou o que ele estava fazendo para me ouvir. O quanto isso foi importante para mim, eu quero fazer isso para as outras pessoas. É isso mesmo. Fazer para as outras pessoas e permitir que essas pessoas usufruam dessa qualidade de comunicação, onde uma mudança nasce na essência, no coração. Eu posso chegar até uma outra pessoa, assim, independente das demandas, e tentar trazer, e trazer um acolhimento, deixar ela expor as ideias, deixar ela desabafar comigo, a ponto de eu contribuir para a saúde dela, não só mental, mas a saúde dela que vai mudar toda a vida dela aqui. Isso é ESG, Olha isso, Nós falamos um pouquinho Exatamente. sobre ESG e esse gancho do S, de se preocupar com as pessoas, com a saúde das pessoas, com a vida das pessoas enquanto, felicidade. Eu acho que tem tudo a ver com ESG. Tem sim. Esse papo é muito bom. Eu gostaria que a gente até depois, numa oportunidade, estendesse. Vamos. Mas pegando esse gancho saúde, esse gancho governança, a questão ambiental, você navegou rapidamente por toda essa questão com uma
uma propriedade, com uma riqueza de detalhes, que quem está assistindo pode sim falar, olha o que a Paula Castro está dizendo, olha a forma como ela, a perspectiva que ela usou para abordar esse assunto num tempo tão curto de um podcast. Nessa câmera, fecha para a gente sobre essa questão de saúde, de qualidade, de evidências, de governança, de planeta e de como você cuida da sua saúde física e mental. Fecha para a gente hoje. Eu diria para a gente desconstruir a imagem de que esse tema de ESG, ele é só das grandes organizações e dentro das grandes organizações ela é pauta só do board, só de quem lidera. Eu acho que essa é uma pauta de todos nós. O tema é grande, ele é complexo, ele atravessa... A gente falou aqui de 2 temas, né? 2 ou 3 temas e vai para muito além disso. Mas todos nós temos um papel nessa história. Dentro de casa, no nosso microsistema, no nosso ambiente familiar, no nosso papel e até onde, mais uma vez, a nossa caneta alcança as mudanças que a gente precisa fazer. Então, de que a gente não se engane. Ajude a desconstruir essa imagem de que o tema pertence só às grandes organizações, ao board e à direção, mas a todos nós, e façamos com que essa mudança seja possível. Afinal de contas, não tem planeta B. Excelente. Ajude as pessoas a fazerem as mudanças necessárias que elas precisem. Facilitem isso para elas. É isso que Paula Castro hoje aqui apresentou para a gente. A possibilidade que você tem de ajudar os outros a serem felizes. E você pode genuinamente fazer isso. Esse foi o Mask TV Podcast, aquele podcast que você quer ver com Paula Castro, que eu estou transbordando de alegria, de agradecimento, de orgulho. A gente se conhece sim, trabalhamos juntos sim e fizemos coisas e eu estou revendo ela depois de muitos anos, só pelas redes sociais e hoje fisicamente. Eu realmente estou grato. Deus, muito obrigado por você estar aqui na minha frente e ver o seu resultado de trabalho. Aquela moça, né, de 2002, que agora em 2024 se tornou essa profissional que é genuína dentro do que quer, né? Independente de onde ela esteja, ela sabe o que ela quer, ela sabe onde ela quer chegar. E acho que a responsabilidade começou na Sônia, mas está aqui, né? Está aqui. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada a você, meu amigo. Prazer foi meu. Volte outras vezes. Voltarei. Obrigado por estar aí e até o próximo podcast Mask TV.